Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos começar a live. Nós vamos continuar falando hoje do Pacto Global. Vamos colocar aqui o tema e fixar. Vamos fixar o tema. Fixado. Boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar do Pacto Global, né, e dos princípios voltado aos ODS 3 e 8, que são os ODS que têm mais se relacionado, vamos dizer assim, que estão sendo mais impactados, né, e sendo mais tratados nesse momento que a gente está vivendo da pandemia aí no Brasil, no mundo, né. Eu vou aguardar aqui a Luísa pedir para entrar. Luísa, cadê você? Vamos lá, tudo bem? Jaque, uma honra tê-la aqui da comissão, a Carmen também da comissão. Nós duas fazemos parte da comissão do Pacto Global da OAB Paraná, que desenvolve um trabalho muito interessante voltado para a conscientização dos advogados do seu papel de disseminador de boas práticas e sustentabilidade. Luísa, não está aparecendo para você, para eu te adicionar. Se você puder sair, entrar de volta, ver se aparece a solicitação. Aí, agora deu. Agora deu certo. Vamos aguardar a Luísa entrar para a gente começar. Está aguardando, acho que agora vai dar. Não sei se a internet está muito boa hoje, espero que sim, né? Que teve uma vez, primeira vez que a gente fez foi bem complicado, caiu várias vezes. Aí, agora deu. Oi, Oi, Luísa. tudo Tudo bem? bem? Tudo jóia? Tudo certo. Vamos lá, né? Então, eu já falei que a gente vem aqui hoje tratar, aprofundar dentro do pacto com base nos ODS que estão sendo mais impactados com esse momento atual nosso, né? Que é o ODS 3, que trata da saúde e do bem-estar, e o 8, que é das condições de trabalho e desenvolvimento econômico, né? E- E faço. Isso. Boa tarde. Queria agradecer a todo mundo que está comentando bastante sobre o tema. Eu acho que a gente está conseguindo impactar, tem bastante gente perguntando, e isso está sendo um resultado bastante positivo. Principalmente porque eu acho que cada vez mais a gente está chegando para dois caminhos, né? Um caminho que é aquele tradicional que a gente já vem vivendo há um tempo, o caminho que vai para o puramente econômico, que traz consequências mais drásticas, no sentido é isso ou aquilo, não tenho dinheiro, vou demitir, como que vai ser daqui para frente, que gera um sentimento de angústia, que gera um sentimento negativo, ou a gente parte para um outro caminho, que é esse que a gente está falando agora, um caminho para uma coisa mais positiva, para um caminho mais amplo, com um pensamento mais global, mais sistemático, sem focar tanto no hoje, né? Mas pensando em Uhum. tudo que a gente está vivendo. Então, Mais estratégico, né? eu acho que a gente está bem, ao que eu estou vendo, assim, está sendo dois lados, né? Então, tudo que a gente está percebendo nesse momento, então, quanto mais a gente falar, quanto mais a gente fomentar, tem bastante gente que está seguindo essa linha, então isso está sendo bastante positivo, está deixando a gente bastante E feliz, a né? gente pode pegar como base, né, pessoas de grandes empresas que estão aí, são referências, né? A MRV tem fazendo um trabalho incrível, que é uma construtora que tem repercussão nacional. Hoje eu Uhum. vi também uma webinar que estava ele e o executivo da Malve, a Malve fazendo um trabalho com os pequenos fornecedores deles e com a cadeia, toda a cadeia deles de produção, né? Então pegava ali o pequeno comerciante que está com a loja, a operação dele completamente fechada. Então a grande empresa está ajudando a pequena a se A reinventar pequena. porque ele sabe que ele precisa da pequena para ele continuar depois o negócio dele. Então ele não tem, Claro, hoje eu não posso mais pensar só em mim, porque se eu pensar sozinho, eu não vou conseguir. Percebeu-se, né, esse movimento aí da pandemia de uma forma dura, né, vamos dizer assim, e repentina, uhum, que a gente precisa de todos, né, e todos exatamente. bem. E aquele nosso conceito de competitividade, de
da outra pessoa no mesmo ramo, ela vai atrapalhar o meu negócio, ele vem sendo superado, né? A gente vê as pessoas se ajudando, advogados que estão até em áreas semelhantes, estão discutindo sobre o tema, restaurantes, empresas, grandes construtoras. Então a gente realmente está num momento de separação, né? A gente rompe o que era antes e entra numa nova era com outras perspectivas. E tudo que o Pacto Global representa, né? Acho que vale a gente fazer uma Isso. contextualização do que é o Pacto Global, né? Que é uma iniciativa da ONU que vem sendo trabalhada há mais de 15 anos, né? A gente está falando Foi no ano de 2000, né? 2020, né? Nos 20 anos agora, né? E o Pacto Global ele se estrutura em 2015 com os ODS, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, que é uma construção que veio ao longo do tempo. Inicialmente, a gente tinha os Objetivos do Milênio, no qual o Brasil se destacou bastante, a gente conseguiu, mas era uma iniciativa relacionada muito aos estados, né? A iniciativa privada ela não estava engajada, ela não estava envolvida nesses projetos da ONU. Então, a evolução da participação da iniciativa privada constitui o Pacto Global, no qual é uma rede, né? No Brasil é a terceira maior rede do mundo, e que Então, anotei aqui. empresas se Temos unem. no total quase 14 mil empresas no mundo e no Brasil tem 872 empresas que já aderiram ao pacto. É um número até pequeno, né? Vamos dizer assim, mas eu acho que agora Pequeno. com esse movimento a tendência é que aumente cada vez mais. Né? Eu acho que é um número que vem crescendo, assim, a minha consulta do final do ano passado, em dezembro era 805, a gente está em abril, já foram 75 empresas, então a coisa está crescendo, porque realmente é um caminho diferente, é um caminho de inovação, é um caminho de busca do bem-estar coletivo, do olhar individual, do olhar sistêmico, que é um movimento que a gente vem dentro do próprio ramo do direito. Direito. A gente está vendo que as coisas estão sendo mais sistematizadas, então tudo isso está tendo um alinhamento, né, do que é o Pacto Global. E as empresas elas podem aderir voluntariamente. Então, você faz um compromisso com a ONU e você vai desenvolver os objetivos do desenvolvimento sustentável dentro do seu próprio negócio. Você vai acabar aliando o que você já faz com expectativas e com estratégias e vai ser aliado à expertise de outras empresas que já estão trabalhando os objetivos. E os objetivos ele não tem uma meta definida, né? É a tua meta, ele é algo a ser atingido. Você, de acordo com a tua maturidade, você vai trabalhando para conquistar Exatamente. aquele dentro da tua realidade. Então, você não tem um vínculo certo, determinado, que você tem que fazer essa entrega para a ONU em tal data. Não existe isso. Não Ele existe. é voluntário, né, de decisão voluntária, e você vai. Eu gosto de usar muito os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis e o Pacto como um todo, dentro das empresas, como uma ferramenta de alinhamento de propósito e engajamento de normas. Porque o que acontece? Eles são indissociáveis, todos aqueles ODS que nós temos. Então, a empresa ela tem que trabalhar com toda aquela visão mais ampla para os colaboradores dela, que daí fica mais fácil eles internalizarem aquelas regras que ela está passando para a equipe. Então, eu acho que é uma ferramenta muito rica importante. e muito rica para as empresas nesse momento se reconhecerem e passarem, né, por essa crise e conseguirem acompanhar o movimento do futuro. Né? Porque com certeza o mundo da pós-pandemia não vai ser o mesmo que a gente está vivendo hoje. Né? Isso E a é gente uma tem que fazer certeza. também uma correlação muito interessante com nós, indivíduos, como pessoas que estamos sofrendo, que temos ansiedade, que temos todo nesse momento, com o que a gente espera do nosso trabalho, das empresas, das organizações. Então, o Pacto Global ele vem também, a partir dos ODS, fazer essa relação, não essa dissociação que a gente vê muito em empresas e pessoas. As empresas são feitas de pessoas. Então, parte de um olhar mais individual, do indivíduo mais humano, e eu acho que isso é uma coisa que a gente está vendo muito nessa pandemia. Eu, pelo menos, estou me surpreendendo positivamente do olhar das empresas para as pessoas. As coisas estão sendo diferentes. Se a gente for falar, por exemplo, muita gente tem colaboradores em casa que não estão trabalhando devido a essa questão e estão sendo remunerados. Então a gente quebra aquele paradigma, né? Por isso que a gente vem falar aqui do ODS 3 e do ODS 8. E o que são esses ODS, né? O ODS 3 ele é o ODS da saúde e do bem-estar e o ODS 8 é o do trabalho.
Então, por que eles são os mais impactados? Eu acho que eu vou poder falar um pouquinho da saúde já, que eu acho que Uhum. daí a gente complementa com o 8. Porque o ODS 3, ele é saúde e bem-estar. Então, a ONU, ela já previa situações como essa, de pandemia, não específicas em relação ao coronavírus, mas já existiam situações relacionadas a outras doenças que têm uma escala mundial. De repente, ela aumenta e diminui, né? Temos a questão do ebola, a própria questão da AIDS e outros vírus que têm uma incidência menor. A ONU colocou dentro do ODS 3 objetivos para diminuir isso. Então, a saúde como um todo é relacionada também a doenças isoladas, mas também essas doenças como pandemias. Então, essa estruturação que nós temos hoje altera toda a estrutura inicial do ODS, porque a gente imaginava que o coronavírus ele era um vírus potente, mas não de chegar a 100 mil mortes no mundo. Hoje nós temos 800 mil contaminados, né, e 110 mil mortes, se eu não me engano. Então, Devastador. assim, é muito impactante. São números fortes, 100 mil mortes no mundo por um único agente. É um único agente. As outras mortes estão acontecendo pelas outras doenças, não suspendeu as outras doenças e só existe o coronavírus. Ele é uma coisa a mais, então ele é um elemento adicionado nessa questão do ODS 3. Então, toda a gestão de recursos para a saúde, investimento das empresas não só no plano de saúde do seu colaborador, mas de que forma a empresa vai impactar em medidas, pesquisa, ciência e fomentar o estudo para cura das doenças é um dos elementos do ODS 3. E de outro lado a gente vê o bem-estar, que eu acho que o bem-estar ele está sendo ressignificado de uma forma muito ampla dentro dos ODS. Porque antes do coronavírus, o que seria um bem-estar de um colaborador numa empresa? O que a empresa poderia propiciar? Um ambiente adequado, Claro. algumas coisas Ergonômicos, ergonômico, um intervalo, ambiente almoço, tá, é, arejado. um ambiente bacana, pessoas com o mesmo propósito. E agora? O que é bem-estar agora? Redução da sede moral. Igualdade de gênero. Então, Gênero. assim, e o que é o bem-estar hoje? O que a gente tem como bem-estar hoje? Talvez dar uma volta no jardim é um bem-estar hoje. Ver a luz do sol é o bem-estar Sol, hoje. sentiu o sol, né? Sentir o sol, dar uma volta na rua. Então, assim, a gente ressignifica de que forma a gente tem o bem-estar hoje, né? Esse ODS, ele é bastante significativo e a empresa que não tiver esse olhar para o bem-estar, ela vem numa reação de cadeia, né? Porque se o teu funcionário, se o teu colaborador não vê você como um aliado, não vê você como uma pessoa que está do lado, principalmente nesse momento, propiciando esse bem-estar e essa saúde, de que forma vai ficar as relações do trabalho? Sim. Até a gente tem visto empresas que estão em operação, já estão em operação mesmo home office, teletrabalho, né, migrou a toda a operação, investindo no cliente em mindful dos empregados, trabalhando no Uhum, estresse deles com a tecnologia a favor, ajudando, mas preocupado com essa questão do como que eles estão se sentindo, né? Embora eles não estão com risco de perder o posto de trabalho, como os muitos estão na questão de subsistência ali da renda. Esses não uhum, têm esse risco, mas eles estão impactados com essa mudança muito repentina de processo. E eles estão com exatamente. excesso de carga horária também. Daí que a empresa ainda não, precisamos rever para manter a performance, o engajamento pessoal, para eles se cuidarem. Né? E o resultado lucro, ele não deve ser deixado de lado. Tudo que a gente fala relacionado a pacto global, relacionado a novas medidas, ele não está excluindo a variável econômica. Acho que isso é muito importante da gente dizer e da gente frisar. Ele não está excluindo, ele está agregando elementos a essa variável econômica. Claro que é Volta. importante. Aqui a gente colocar o tripé da sustentabilidade, né? O que é a Uhum. sustentabilidade? Não é só o ambiental, é o econômico, o ambiental e o social. E aí esse É, tripé hoje, se te parar e olhar, é o que está realmente impactado, está destruído nosso tripé da exatamente. A gente, sustentabilidade. a gente, a gente trabalhar com essas dimensões, né? Ontem eu estava assistindo uma live da professora Teresa Vilar, que ela é uma professora da AGU,
Na verdade, ela é uma advogada da AGU e ela é professora também. E ela é muito pioneira, ela há 20 anos vem estudando ética e sustentabilidade. Então, assim, cada momento que ela fala é realmente uma aula, porque ela tem muita propriedade para tratar do assunto. E ela estava falando sobre a questão dos valores, né? Da questão do valor ético, da forma como a sustentabilidade e a ética elas se confundem em certo momento. Então, uma empresa que ela vem direcionada à questão da sustentabilidade, entendendo essas dimensões, que elas se entrelaçam, que elas não são isoladas, que você não deve tratar o meio ambiente como um ônus dentro da sua empresa, como um gasto exclusivamente. Quando você entende que essas coisas Nem estão teu pessoal, né? interligadas, a tua estrutura sai mais fortalecida. E isso tem tudo a ver com o ODS 3 de bem-estar. E aí você falou ali da integridade, e eu aqui estou puxando para o ODS 8, né, que seria do Uhum, trabalho. A gente recebeu uma série de medidas do governo, que eu acho que foram todas relevantes, das MPs, depende das discussões, mas que são soluções para tratar de um estado de exceção que admite relativizar o princípio da proteção do trabalhador em prol da manutenção do emprego. Então, tipo, uhum, eu não vejo qualquer inconstitucionalidade dessas medidas ali no geral. uhum. Mas como que eu vou me resguardar como empresária e adotar uma medida nesse momento de pandemia? Eu agir com integridade, né? Hoje eu saio da discussão jurisprudencial para tratar, vamos dizer assim, para tratar da questão da integridade. Se eu conseguir comprovar que eu estou agindo com integridade, eu posso tomar uma medida diferente do que está tanto da MP quanto está Uhum, na legislação. Esse é o meu entendimento, exatamente. que eu tenho trabalhado com meus Claro, clientes nesse a gente tem. sentido. E a interpretação da lei também tem que ser nessa forma, né? A gente, como operador do direito, tem que deixar um pouco de lado aquela literalidade e entender o contexto que a gente está vivendo hoje, né? Uma MP dessa, num contexto isolado, claro que ela seria Então, inconstitucional. constitucional. E ela tem a sua motivação e a sua justificação. Então, entender essa forma sistemática e aplicar o direito dessa forma também é um diferencial. E a gente precisa de operadores de direito com essa visão mais ampla. E daí o pacto é essa água que a gente tem para a gente beber, para a gente conseguir olhar de forma diferente, em caixinhas diferentes, a nossa atuação isolada na nossa área. Né? A gente é muito especialistas, né? Somos especialistas no nosso reduto. Mas a gente está precisando Exatamente. agora de especialistas, mas que se relacione com outras áreas, né? Para dar essa estabilidade que a gente está precisando nesse momento, né? Saber aonde ir. Tanto que a gente tem falado muito em criar comitês dentro das empresas de gestão de crise, mas comitês que vai cada um na sua área, mas vão se conversar, mas para gerir pontos estratégicos na empresa nesse momento para ela conseguir dar os passos que são essenciais para ela sobreviver. Exatamente. Então, E isso, e também uma coisa que a gente precisa entender é a variável, né? Por exemplo, até o próprio pacto e os ODS, a gente veio falar do ODS 3, né? A gente tem todas aquelas medidas específicas, ações, tais. Mas talvez seja hora de ressignificar até as medidas que foram definidas dentro para elas se enquadrar na realidade de agora. O olhar, ele tem que ser um olhar até para os próprios ODS. Não, eu vou tratar só o coronavírus aqui, não. Mas quem disse que daqui 6 meses a gente não vai ter outro vírus com uma letalidade maior? Então, a sociedade que a gente vive hoje é uma sociedade de risco, passada por uma sociedade de incertezas. Então, quanto antes a gente se resguardar e trabalhar muito com o conceito que é bem interessante do direito ambiental, que é o princípio da precaução. O que esse princípio fala? Diante de incertezas científicas, eu tomo a conduta mais conservadora. Então, se eu não tenho uma certeza com base científica relacionada a isso, eu vou tomar uma conduta mais conservadora. E o direito vem com esse sentido nas questões ambientais. Então, acho que a gente tem que extrapolar esse princípio para sair do direito ambiental para ambiental ir para para as outras. outras áreas. Aí na trabalhista eu pego na questão dos indicadores para tomar decisão. Eu preciso de uma análise técnica das performances, não só performance, mas quantidade, números para tomar decisões. Não só muito, vou aqui essa área, não sei muito bem, mas vou excluir tal benefício. Mas qual que é a repercussão que eu vou ter Exatamente. disso? Como que eu vou documentar isso? Então, trazer mais a técnica para todas as áreas da empresa, independente do porte da empresa, né? A gente vai
tá exigindo uma expertise a mais, vamos dizer assim, uma ciência dentro da gestão corporativa. A gente está passando por um processo de amadurecimento de gestão. É, a Exatamente. gente tem que ter um controle maior, as coisas têm que estar mais desenhadas e precisamos de mais dados. Aqui tem a Yara colocou um comentário, esse contexto de incerteza, como a Luísa está falando, só reforça a necessidade de termos políticas efetivas e eficazes, de investimentos substanciais na área da saúde, com certeza. Claro. E eu acho que assim, a gente vem de uma ruptura de um pensamento cartesiano, né? Principalmente aquele relacionado a as instituições públicas, a pesquisa, a importância da pesquisa nesse momento, a importância também do papel do empreendedor nas pesquisas, tanto das universidades quanto nas pesquisas, porque quando a gente fala em ciência, até na própria ciência do direito, a gente precisa se reinventar, né? Hoje, os advogados, eles estão enfrentando um cenário muito específico e quem não acompanhar essas mudanças, com certeza vai sair prejudicado. Eu vi também uma informação, até eu não lembro aonde, até a fonte. Eu tô assistindo muita coisa, a gente também tem uma enxurrada de conteúdo nesse momento que a gente tem que adquirir, que falou assim, a gente tem dois caminhos, né? Como eu já tinha falado anteriormente. O caminho das demissões, no momento as coisas vão voltar a crescer. Quem demitiu vai ter que selecionar colaboradores, vai retroagir. E quem investiu em cursos, em capacitação das pessoas que já estavam dentro da estrutura, com certeza vai sair na frente de uma economia que vai ser muito rápida. Até eu já escutei, mas eu não sei o termo exato. Que a gente está vivendo que nem a Fórmula 1, quando entra todos os carros tem um termo, né? Mas eu não lembro qual que é. Os carros pro box, aí vai ter uma nova largada. Eles vão lá, faz os reparos, tem que ser nos carros, e daí vai para uma nova largada. Aquele carro que estiver mais preparado é o que vai sair na frente. E a gente está vivendo exatamente isso. Todos estão recluindo, entrando para dentro das suas casas, né? Vivendo um momento atípico, estão tendo que se reinventar com a roda andando, alguns, outros com a roda parada, mas vão ter que se reinventar, vão ter que ver o que vão fazer com esse tempo, né? Aproveitar da melhor maneira. E aqueles que conseguirem se preparar vão ser os que vão sair na frente. Então, esse momento, ele é estratégico, né? Ele é difícil, doloroso, incerto, né? A gente não sabe se é 30, 60, 90 dias que nós vamos ter que ficar, ou 120, não sabemos exato. Exata. Então, a gente A tem que gente ter tem que um trabalhar com essa planejamento variável, né? de crise. O que eu tenho feito, que eu visto que tem dado mais resultados, são as empresas separarem 3, 4 setores de risco, dependendo do porte ali, mas de médio, pequeno, médio porte, assim, acima de 10 empregados, mais ou menos. O comitê financeiro, comitê de pessoas, aí faz um comitê de estoque e de resíduos, lá também tinha uma empresa que fez de resíduos. E aí, para aproveitar e ver o que dá para fazer de dinheiro disso aí, um grupo foi fazer, outro de Claro. gestão, e como que vamos fazer depois. Aí esses comitês, pequenos comitês, eles se envolvem junto, o time de empregados ali, eles foram criando soluções, estão criando soluções, junto com a liderança, com os sócios da empresa. Então, tá dando um movimento que eu tô achando bem interessante aí nessa organização, que é um cliente nosso, e a gente está trabalhando junto com os comitês para formalizar as atas, porque daí está dando caráter coletivo. Até um dos princípios do pacto, né, que a gente acabou não falando aqui, que são 10 princípios que tem o Pacto Global, um deles é apoiar a liberdade de associação e a negociação coletiva, tá? Mas nesse momento, eu tenho que falar com o sindicato, não tenho, tá nessa briga toda a questão de negociação coletiva. O que eu tenho falado? Nesse momento, se você não consegue apoio do teu sindicato, se tem algum empecilho, cria esse coletivo dentro da tua empresa. Cria o teu comitê interno, esse caráter coletivo e formalize. E daí você vai ter que resguardar e você vai estar usando o teu time a favor do teu negócio para lá na frente. Aí tem um ponto da reforma ali da MP que traz a suspensão do contrato do trabalho e a condição de, uma das condições, realização de cursos. Aí muitos estão falando, porque é um absurdo ter isso, né? Esse curso é um impedimento, porque temos uma diferença de trabalhadores muito grande no Brasil, muitos não vão ter acesso, a grande maioria é muito difícil. Ok, então setorize teu público de empregados que estão com o contrato suspenso e ver aquele que realmente não tem condições de ter um curso, que não consegue fazer um pequeno curso que tem no Sebrae gratuito pelo celular, que eu acho que
é um número menor, muito pequeno no Brasil ainda. Quantas Aham. pessoas têm celular? A grande maioria das Uhum. pessoas que estão no mercado de trabalho hoje tem celular. Não consegue fazer e justifique. É uma pessoa que não tem. Ok, documenta uma declaração Mas justificável. a Mas iniciativa os existiu. outros, A iniciativa existiu. A gente, existiu a iniciativa, você teve, provocou, e os demais, você faça um planejamento de curso que venha agregar com o teu negócio essa retomada. Que seja o momento que você está deixando dentro do pit stop ali, se reorganizando. Não deixe passar, isso. porque é uma oportunidade. O governo foi muito feliz nessa medida. E os princípios, a gente até pulou mesmo, assim, os princípios, esses 10 princípios, eles norteiam toda a questão do pacto, e se você fizer uma análise aliada dos princípios com esse ponto que você falou, tá, uma pessoa não pode, mas vamos fazer uma análise sistemática, vamos ver outras coisas, vamos sair, vamos se reinventar. Eu acho que o não, trabalhar muito em cima do não, né? Porque o ser É. humano tem essa questão, ai meu Deus, não vai dar, não vou conseguir. Para, pensa, não vai mesmo? Respira, toma Foca, água. vai, toma uma água, vai, não vai dar mesmo, não tem outra opção mesmo, porque assim, todo mundo tá no mesmo barco. A diferença, acho que talvez dessa crise por outros, porque na Uhum. crise de 2008, né, a última grande que a gente teve, alguns setores da economia se destacaram, não foram massacrados. Hoje, assim, eu acho que se a gente for pensar, 99% dos setores foram afetados de alguma forma. Talvez o agronegócio foi afetado de uma forma menor ainda, mas existem coisas que vão ter que ser alteradas dentro da cadeia produtiva, da venda, das exportações, que são relevantes. Então, assim, a gente pensar com uma forma sistêmica, tanto para o pequeno, para o médio e para o grande, uma solução, o Pacto Global também nos traz. Eu acho que aí é sempre voltar para o norte. O Pacto Global sendo o norte, os princípios sendo o Uhum. norte. Uhum. Para tuas medidas que você for adotar nesse momento, né? E a questão, um ponto para olhar para todo mundo é você fazer o possível para manter os postos de trabalho. Isso aí é um pedido que está sendo vindo dos políticos, né? Vem toda a cadeia da iniciativa privada como um todo, porque tá claro que a gente precisa das pessoas para consumir, para continuar dando assistência, para Uhum. voltar à economia. Então, se a gente fizer uma demissão em massa e todo mundo pensar só no seu hoje, vou demitir agora e depois eu contrato e vejo o que eu faço, tem um fôlego de caixa agora, enfim, aproveito a situação, mas a conta vai vir lá no futuro, né? E outro ponto que eu acho legal, que esse momento das pessoas dentro de casa, né, nessa reflexão que está trazendo para todo mundo, independente de classe social, de atividade econômica, de religião, tá? Impacto geral, a mudança de comportamento de hábitos, que vai mudar de uma exigência de mercado, né, desses consumidores. Uhum. Então, vai ter Isso é um ponto consumidores que bem vão estar interessante. avaliando, priorizando empresas que tenham atuado de determinada maneira durante a crise. Então, você vê, a empresa demitiu tantos empregados que sai na mídia. Tá, mas busca então ter na tua empresa, se você tiver que demitir tantos empregados para você sobreviver, deixa claro por que você está tendo que demitir tantos empregados nesse momento. Todo mundo sabe a crise. Não é bem crise, porque tem empresas que estão também na crise e não estão dispensando os empregados, estão dando um jeito para Claro. tirar a E eu acho que a situação. gente, a gente pensar até em bem-estar, assim, qual que é, vamos pensar em indivíduo, né? Qual que é a nossa satisfação em adquirir um produto ou adquirir um serviço de uma empresa que está preocupada com o seu colaborador? Isso também é um indicador de bem-estar, né? Porque assim, a gente volta o olhar para o coletivo, para a seleção das empresas. Eu já vi pessoas que deixaram de consumir coisas Consumir. pela postura dos CEOs. Então, assim, ó, aquele Uhum. cara falou alguma coisa que não alinha com os meus valores, que não alinha com a minha responsabilidade coletiva e eu não adquiro mais. Então, assim, eu acho que isso é uma grande tendência do futuro, que eu acho que a gente até pode É. aproveitar isso e falar para nossa próxima live do ODS 12, do consumo sustentável. Aham, produção e consumo sustentável. Perfeito. Porque a gente está vivendo o efeito do coletivo, né? Do que Uhum. veio o efeito que teve lá na China, repercutiu nós aqui. Então tá materializado uma coisa que a gente já era falado, mas não era vivenciado com tanta clareza, né? Que hoje impactou na vida de todo mundo, Não, restringiu a e, liberdade.
E o trabalho foi a primeira coisa que impactou. O ODS Aham. 8 do trabalho foi o primeiro, né? Primeiro impactado. Foi o primeiro impactado. Porque a pandemia chegou, determinou o isolamento, né? Digamos assim, ele foi muito. De alguns setores ele foi voluntário, de outros a gente teve uma certa resistência, mas o ODS 8, quem estava trabalhando em cima do ODS 8, né? Eu acho que dá pra gente falar um pouquinho dele assim, nesse sentido de ODS, já imaginava as Hum. dificuldades que viriam pela frente, né? Porque o Aham. trabalho não é só o trabalho por simples, o ODS 8 ele é muito mais do que o trabalho, né? Aham. Ele tem 10 metas aqui, entre as metas ele busca crescimento econômico sustentável, de modo que eu tenha um respeito à dignidade das pessoas, né, dos trabalhadores, então ele se preocupa muito com a questão de ambiente de trabalho, né, da qualidade do ambiente, até porque o ambiente de trabalho, assim como ele vai gerar melhores cidadãos para a sociedade, ele pode gerar piores, né? Isso a gente Exatamente. vê em empresas, né, casos que foram envolvidas na Lava Jato, exemplo, que estava na mídia, de pessoas que tinham valores, que entraram no meio corporativo, né, e Uhum. cometeram atos criminosos ali, vamos dizer, de desvio, sem ter consciência, mas foi admitindo aquele jeitinho para ter uma vantagem econômica que todo mundo naquele ambiente fazia. Então nem era visto como crime, era questão de sobrevivência de mercado, né? Então de estar fazer parte Exatamente. do jogo. Então, voltando, Uhum. eles vêm então com essa questão do ambiente de trabalho, das condições de ambiente. Então, assédio moral é uma coisa que, obviamente, né, ele repudia, até pelos efeitos que tem avassaladores em cadeia, em cascata, que geram assédio moral. Ele trabalha muito a questão da inclusão da mulher no mercado de trabalho, da Uhum. igualdade da mulher. Mulheres em cargos de liderança, há um estímulo para as mulheres em cargos de liderança. E Que isso é já muito encaixa com o ODS 5 também, que é também, da aham, igualdade de porque ele gênero, então tá tudo tá interligado. ligado, perfeito. E é muito legal ver que até a gente vê a gestão das mulheres, de mulheres, tem se mostrado mais humana. Então, as empresas que têm esse olhar, até a Carmen, da Comissão de Tecnologia, mandou uma matéria muito legal de Amsterdã, que está sendo feito lá com base numa economista mulher, que está com uma teoria lá nova, muito legal, que uma economia diferente que vai se implantar lá como teste em Amsterdã, que está vindo. Que legal. É bem legal. É um momento de Já vi reinvenção, né? de reinvenção, que mulheres de uma empresa de investimento americana, um banco americano, que só investia com empresas que tivessem mulheres como CEO. Que ele colocou num dos projetos dele de investimento que só teria isso, porque estava dando 15% a mais de retorno financeiro. Aí aqui no Brasil vão Então não pegar. é só. Então não Não, é não é só porque mulher porque precisa, porque é precisa. bonito, porque a gente precisa mostrar que as mulheres estão aí. Não, é porque dá resultado, gente. Eu acho que É. esse é o ponto que a gente precisa entender. Tudo isso, todo o pacote do Pacto Global dá resultado financeiro, dá resultado de desenvolvimento, dá resultado de impacto positivo na vida das pessoas. Eu acho que e isso a gente não pode esquecer de forma alguma, assim. Uhum. E daí ele traz também a inclusão dos jovens no mercado de trabalho, trabalha muito isso também. Tecnologia no ambiente de trabalho. Então, é um retrato dessa realidade, né? Porque a, gente também, a tecnologia no mercado agora está fundamental, né? Nunca se deu tanto Uhum. valor para a tecnologia e está sendo forçada. Quantos nós que não estávamos tão habituados a assistir lives, agora a live é a nossa fonte de estudo diário, contínuo. Exatamente. Tecnologia. Reuniões Tecnologia. pelo Zoom, treinamentos pelo Zoom. Essa semana eu fiz um treinamento pelo Zoom lá, com uma equipe, eu treinando lá num time dentro da minha empresa, de 30 pessoas. Tipo, um desafio, nunca tinha Desafio, feito. eu nunca tinha feito. E assim, a gente vê que dá. No primeiro momento, aquela Dá, nossa aham. sensação de negação, ai meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Não, eu vou usar o que eu tenho da melhor forma possível. E os resultados podem ser, a gente Pra pode ter melhor. até melhor. Porque a pessoa tá lá, tá prestando atenção, tá ali, ó, agora tô nesse momento. Então acho que a gente vem para essas mudanças até no nosso comportamentais, né? E quando a gente tá saindo da linha de conforto, né? Então, quando você, às vezes, a tua insegurança te faz você entregar além um pouquinho a mais do que você
entregaria se tivesse muita linha de conforto. Exatamente. A produtividade, né? A questão com a produtividade, a preocupação da produtividade do trabalho home office é uma coisa que eu tô vendo até no próprio escritório. A gente tem reuniões diárias para falar sobre o que a gente está fazendo para não perder aquele fio da produtividade. Então a gente muda o olhar. Não que no escritório a gente não fosse preocupado, mas agora a gente está com uma ânsia de, oh meu Deus, eu preciso resolver, eu não posso ficar parado nesse período. A gente está tendo uma pergunta aqui, né? Da Assim, Agenda 2030, né? A Agenda a 2030 veio para alcançar metas rumo à sustentabilidade. A balança pesando para o lado econômico pode se tornar inviável na implementação dos ODS, da adesão ao pacto nas empresas para esse ano. então, E desafio, né? A gente já questionou, já conversou sobre isso na nossa comissão, né? Vai ou não vai mudar, né? O que eu vejo, né, da questão da balança do econômico? O econômico afetou todo mundo, vai afetar. Os ODS, eu trabalhar com eles, eu trabalhar de forma integrada, eu ver o que eu consigo dentro desse cenário de crise ajudar, contribuir ou menos impactar negativamente. Eu acho também que, aliado a isso, que o econômico, na verdade, ele vai ser uma oportunidade. Então, a gente vai ter que ver essa balança de uma forma um pouco diferente. Realmente, o econômico, ele tá em primeiro lugar, principalmente para as empresas que estão mais relacionadas com a subsistência. Mas quem está nessa situação de crise, ela vai precisar abrir, colocar o óculos da sustentabilidade, que a gente até falou na outra live, e o Pacto Global vai ser um caminho. Então, assim, quem está numa situação, quem não aderiu ao pacto ainda, quem nunca ouviu falar de ODS e entrar nessa sistemática pensando, meu Deus, eu não estou conseguindo lucrar, eu acho que vai aumentar a adesão ao pacto, eu acho que vai aumentar o engajamento, porque a gente vai perceber que no momento de crise o pacto ele é ainda mais importante do que no momento da normalidade. Não é uma questão de preciso de dinheiro para investir no pacto, né? O pacto vai me trazer dinheiro. Dinheiro, ele vai me entregar essa metodologia de gestão que me ajuda a caminhar nesse momento de crise. E eu falo, ela tem uma ferramenta de gestão que é muito útil nesse momento, né? Eu vou trabalhar a reconhecer meu risco. Eu tenho que reconhecer ele hoje e eu tenho que me ver, fazer meu planejamento estratégico. Não adianta eu ter meu planejamento em 2019, que eu gastei lá 2, 3 meses montando, né? Que eu montei ano passado, que ele não vai servir para esse ano. Isso é um fato. Exatamente. E a gente precisa. E a gente tá. Eu vejo assim, eu vejo pelos clientes, pelas as pessoas que eu. Tem muita gente que está perdido. Por onde eu começo? O Pacto Global já te dá por onde você começa. Os ODS, os 10 princípios. Você vai buscando esse norte e as suas ações individuais, agregadas ao coletivo, vai fazer com que o teu produto se destaque no mercado daqui a um tempo. Que as pessoas te reconheçam como colaborador, como pessoa solidária, que isso vai fazer a diferença na nova era que a gente está entrando. Sim, perfeito. É o que a gente precisa para entrar nessa nova cultura, né? Ele vem ajudar. E por isso que a gente está falando aqui tanto, né? Reiterando esse assunto, porque a nossa intenção é passar para as empresas essa metodologia que está aí gratuita a ser usada nesse momento de para onde caminhar, né? O que eu posso fazer hoje para cuidar do meu negócio, né? Minha sobrevivência número 1, mas também olhar para o futuro, porque eu tenho que olhar hoje e o futuro. E essa gestão de crise é um momento delicado que tem que ser visto, ser feito hoje, agora, com muita atenção. Eu tenho que ser estrategista mesmo, enfim, tomar algumas medidas dolorosas, ver o que realmente é essencial, reconhecer a fundo o meu negócio, desde o que eu tenho de faturamento ao que eu tenho de despesa, cortar despesa, usar recursos para negociar despesas. Tenho visto o judiciário na questão trabalhista, né, puxando para o meu lado, o judiciário muito solícito nas demandas das empresas em relação às execuções. Então, se você tem acordo na Justiça do Trabalho com parcelas a vencer, tenta negociar direto com o advogado, ou peticionar no processo pedindo suspensão, para te dar um fôlego, né, nesse momento. Então, tem que agir. Tem que agir, setorizar em áreas, e usar alguma ferramenta para olhar para o futuro. E daí a nossa sugestão é o Pacto Global, para você olhar para frente, né? Que a gente está trabalhando com 10, a gente não falou aqui todos os princípios, né, do Pacto, que eu acho legal de falar aqui. Acho que a gente pode...
Pode falar, né? Pode Se alguém falar. tiver alguma dúvida, Alguma quiser dúvida, alguma indagar, pergunta, né? A gente já está, acho que encaminhando para o chegando. final, assim, né? Então, que vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, algum tema também para a gente vai conversar de novo sobre o Pacto Global e ODS na semana que vem. Eu acho que a gente podia falar até do consumo, porque eu acho que é um ODS bastante interessante que nesse momento está em voga, mas se vocês tiverem outras sugestões também. Então, eu acredito, aqui da Fundacim, em relação ao ODS 8, né, se deve ser revista as metas para o Brasil. Com certeza, acho que todas as metas devem ser vistas no mundo inteiro aí, em relação ao ODS 8, que é inevitável que a gente tenha um número maior de desemprego, né, de que o crescimento econômico deu uma segurada, mas eu acredito que esse crescimento de 2020 a gente consiga principalmente no ODS 8, recuperar no ano 2021, se a gente conseguir se organizar bem nesse momento. Então é muito Exatamente. importante que a gente consiga, a Fundacim Maringá, eu acho que é uma fundação, né, uma associação, se for, você trabalhar essas fundações, organizações, sindicatos também, com a sua categoria, com o seu time, com o seu grupo coletivo, o ODS dentro do teu negócio, porque o que eu vou trabalhar dentro do ODS 8 numa empresa de madeira, né, de serraria de madeira é diferente de uma indústria de uma empresa de logística. Então, dentro do nicho, eu acho muito Exatamente. legal a gente Aham. A setorizar. gente tem Seria que. muito Aham. legal que tivesse uma participação aqui de sindicatos, Uhum. fundações, se envolvesse para internalizar dentro da sua categoria o ODS, né, os ODS mais impactados, mais relevantes para o Uhum. negócio, para E eu trazer acho esse. que e o Odesse Trabalho, ele é o primeiro afetado, mas também eu acho que ele é o primeiro que vai se recuperar mais rápido. As metas, após essa reestruturação, as metas vão ser atingidas de uma forma mais rápida, porque assim como ele foi o primeiro a ser atingido, ele vai ser o primeiro que vai se recuperar. Eu acredito que ele já está sendo reinventado de algumas De uma formas, né? O forma trabalho está diferente, mudando. a Fundação Associação Comercial de. Ah, legal. A Fundacim, não conhecia. Legal Eu vocês aqui, também. Fundacim. Sim, porque Precisando de o alguma coisa, comércio contem tá. com a gente lá, porque Contem o com a gente. comércio. Aham. Porque o comércio, assim, ele foi atingido de uma forma muito abrupta. Tava fechado, tava aberto e na próxima semana foi fechado. Então a velocidade da reestruturação no comércio, eu acho que ela sai bem na frente. Então, assim, usar esse tempo de portas fechadas para conhecer o Pacto Global, internalizar os ODS, de que forma os ODS do trabalho podem ser inseridos na sua estrutura e prever que isso pode acontecer de novo. Eu acho que o Pacto Global ele traz essa variável e a partir de agora todos os planejamentos das empresas têm que contar com esse histórico para não cometer o mesmo erro. Perfeito. Ali a Liane da Lima, nossa colega lá da Comissão do Pacto Global lá de Londrina, né? Ela perguntou qual a metodologia a ser aplicada na prática para realmente trazer mais os princípios nesse momento, né? Que eu vejo, né? Como que eu tenho trabalhado nisso? Com comissões, as empresas que já aderiram ao pacto, que já sabem ali em relação aos ADS, já tem um pouquinho dessa noção. Se a empresa não sabe nada, eu Uhum. trazer para o meu time e apresentar o pacto e os objetivos e os princípios. E dentro dessas comissões, eu setorizar eles. E daí, na tomada de decisão, eu passo pelo filtro, né, do Uhum. princípio e do ODS para ver como que eu estou trabalhando. Então, eu vou ler lá no site da Agenda 2030, vou ver como é que está ali, se está dentro. Ali eu vou ter insights para construir a minha. A gente não tem uma fórmula para padrão para todas as empresas, né? Cada empresa é um CNPJ, é uma pessoa diferente, né? Ela tem uma estrutura, uma realidade, uma Claro. cultura, uma entrega diferente para a sociedade. Então, ela tem que realmente construir o dela. E assim, e o modelo de gestão do pacto, que eu particularmente acho muito simples, e a gente precisa de coisas simples nesse momento, não é que a gente Uhum. não quer coisa Exatamente. Uhum. burocratizar nada, a intenção é Exatamente. deixar mais simples e mais fluido, e essa linha é aplicada pela Falcone Consultoria também, que foi a consultoria, uma das maiores empresas de consultoria do Brasil, que está dando consultoria para o governo federal para a implementação do Pacto Global no Brasil. A gente está falando uma grande estudo que dá consultoria para grandes empresas. Eles também Uhum. têm essa linha, que é simplicidade nesse momento.
E o que a gente fala? O comprometimento da alta liderança, número um. Né? A alta Uhum. liderança tem que saber o que está acontecendo com o negócio dela, tem que envolver e tem que querer uma forma diferente de se mostrar e atuação no Exatamente. mercado, né? Uhum. Avaliar os riscos, então conhecer muito bem. Você tem um planejamento, eu tenho meu planejamento estratégico da minha empresa. O que eu faço com ele agora? Você vê ele, mas você reconhece a tua realidade agora. E vê o que você Exatamente. já tinha feito que cabe nesses riscos que você tem hoje. O que você não tem, você coloca em stand-by. O que você consegue aproveitar, você continua. Mas você cria teu planejamento agora de risco. Teu Uhum. planejamento de abril a dezembro de 2020, Uhum. período de É, pandemia. e Aí, abre o olhar, né? Eu acho que os ODSs, eles podem abrir o teu olhar não só para aquele problema pontual. Então, o meu problema agora é geração de renda, por exemplo. Eu estou com o meu problema de geração de renda. O que que eu vou fazer para aumentar a minha renda daqui 6 meses? Você lê todos os princípios do Pacto Global com o seu problema na cabeça. Eu acho que essa é uma exatamente. metodologia que ajuda bastante. A partir do meu problema, você lê essas informações, porque o Pacto ele é uma fonte de informação contínua. Então, ali Perfeito. no site da Rede Brasil, você tem várias pessoas que passaram por situação semelhante. Então, assim, o primeiro foco seria a informação e o conhecimento sobre o que outras empresas estão passando, né? E você consegue, dentro do site, entrar no site Pacto Global de signatários. Aí você escreve o ramo do teu negócio e vem os relatórios de sustentabilidade das empresas do mundo afora que tem o mesmo ramo que você escreveu. Então você consegue Uhum. fazer benchmark ali, pesquisar de práticas sustentáveis. E muitas delas estão preocupadas, não são coisas que demandam grandes investimentos econômicos. Tem ações simples ali, né? Uhum. Que você consegue se inspirar, mas a principal de todas as metodologias é você ler com o teu problema na cabeça, para ali você ver onde que você pode se conectar e trazer uma solução dali. E daí, dentro do Pilar 2, só voltando ali da Uhum. metodologia, que eu acho legal Uhum. a gente falar aqui, avaliar, aí depois você buscar oportunidades, que é o que você falou, dentro Uhum. dos conceitos. E daí eu vou ver os impactos que eu tenho em cada um dos ODS. Eu faço um quadro com isso, e ali é o meu mapa, para me situar. Aí depois que eu tenho esse mapa, me reconheci, quem que eu sou hoje, como é que eu tô hoje, qual que é o meu nível de saúde dentro da minha empresa, né? Minha empresa, como é que é o Uhum. nível de saúde, Claro. quanto tempo ela vai sobreviver, enfim, com o que eu tenho de receita, quanto que eu tenho de estoque, né? As empresas ficaram muito preocupadas, tô sem receita, sem receita. Agora, mas me esqueci, eu tenho um estoque, o que eu posso fazer com o meu estoque? Como é que eu... não tem ninguém comprando. Não, tem internet. Como é que eu posso vender na internet? Buscar Uhum. soluções alternativas, né? Vou criar desconto, ou vou criar, enfim, não sei, né? Mas Uhum. pode servir para EPI, o tecido que eu tenho em estoque para fazer máscara. Enfim, vou ter que ver dentro do meu cenário, né? Dentro do negócio. Aí depois eu tenho que definir as metas. Daí dessas metas eu tenho que desenhar estratégias para cada meta. Eu gosto de fazer cada meta que eu tenho de 2 a 4 estratégias para conseguir ela. E eu Legal, gosto de bem deixar legal. definido também um obstáculo. Porque quando eu vou ter essa estratégia, eu já consigo visualizar que obstáculo que eu vou ter para atender essa estratégia. Qual que é o meu obstáculo? Aí vai ser a procrastinação, por exemplo. Então Uhum. qual que vai ser a solução? Vai ser a primeira ação que eu vou fazer no dia. Entendeu? Bem legal esse planejamento, bem legal, bem legal. Acho que Porque daí essa metodologia. você roda, você anda, Uhum. né? Porque senão fica Uhum. naquela angústia, eu quero fazer, mas eu não consigo sair do papel, eu fico falando e não faço. E você trata em comitês isso. Uhum. E daí esses comitês, eles vão ter que ter os seus indicadores. 2, 3 indicadores. Depende do tamanho da empresa, depende do cenário, mas não é volume que a gente quer. A gente quer indicadores que sejam estratégicos. E daí você vai reunir esses pilares, né, esses comitês, esses indicadores, que você vai ter, quem sabe, a gente fala BI, né, o Business Uhum. Intelligence, que é seu painel de controle de dados para você tomar decisões. Então eu consegui resolver um pouco do fluxo financeiro, mas agora eu não estou conseguindo fazer a entrega. Então agora tem Não, que dar mais atenção para excelente. essa área. Você vai direcionando e vai equilibrando a balança para você sobreviver. E a gente tem falado muito metas a curto prazo, é semanal, quinzenal, 30 dias. Semanal, quinzenal, 30 Exatamente. dias. Aí 60, 90. Venta. Acho que... Uhum. Aí você pode É um fazer mais, trabalho. mas é o que você tem que trabalhar hoje. Toda essa sistemática que você falou, assim, eu acho que ela é essencial. Quem não fizer isso nesse momento e não tiver essa dimensão de obstáculos, essa dimensão de
quinzenal. Porque assim, a gente está precisando se reinventar. E se você pegar todo o conteúdo, bagagem, impacto global, inserido nessa metodologia, com esse olhar, com certeza o resultado vai ser muito positivo. Muito positivo. Você vai conseguir sair dessa. Vai conseguir. Vai se reinventar. Vai se Vai reinventar. se reinventar. Tipo, a gente é capaz. Não é? A gente tem muita coisa que Vai ser pro bem. para entregar para a sociedade. E as pessoas. A gente já não estava um modelo que era. As pessoas não estavam Que era plenas, adequado. saudáveis, Senão a gente não adequadas, né? tava, a gente não tava no paraíso e saiu pro inferno, não. A gente já Inferno, tava no não. inferno. Só A gente já tava. aflorou o negócio e, tipo, é tudo agora. De uma vez só. As mudanças vão ser mais rápidas. Mais Talvez o que a gente rápidas. faria em um ano, planejamento de 5 anos, vai ter que planejar em um mês. Em um mês, exatamente. É. E aconteceu de forma abrupta, então vai ter que ser. Aí eu só vou fechar aqui, daqui a pouco acho que vai encerrar, né? A gente deve Vai ter mais encerrar, aí né? Já uns deve estar. 10 minutinhos, a gente deve ter no Acho que máximo. sim. E daí eu implemento essas ações, né? Na empresa eu já falei implementar com comitês, que eu acho legal para dar essa. Acontece, né? Se eu ficar só na mão da liderança, não, é mais difícil, né? Muita responsabilidade e fica mais travado. A gente tem que trabalhar a questão mais horizontal, assim, mais em rede dentro da organização, que a rede vai dar força, vai dar sustentabilidade para acontecer. Exatamente. Medir é importante. Eu tenho que medir para saber o resultado daquelas ações estão sendo positivas ou não, se vale a pena continuar esse caminho ou trilhar para outro, ou aquele lá eu resolvi esse problema e vou passar para outro agora, né? Porque as coisas vão resolvendo e vão mudando. E daí o último de todos, o sexto, que é comunicar, que é a comunicação, né? Então, aquilo que eu faço que deu certo, eu tenho que passar para o meu time. Eu tenho que externar para a comunidade. Eu tenho que estimular a minha cadeia de valor, né? E aqui a gente não falou hoje da questão da cadeia de valor, que eu acho legal, é importante a gente também frisar a importância da empresa, dela propagar as boas práticas Exatamente. para a cadeia de valor dela, para os consumidores dela, os fornecedores dela também aderirem a essas boas práticas. Claro, porque assim a gente consegue criar uma identidade do que a empresa está fazendo, das boas práticas que ela tem, porque depois de você implementar todo esse sistema, você tem uma estrutura muito forte para apresentar para o público externo, para os stakeholders, para mostrar que assim, você saiu do puramente econômico, você agregou a sustentabilidade para dentro do teu negócio, você trabalhou nas 3 dimensões, trabalhou também nos 10 princípios, porque uma coisa, como a gente está falando aqui, está interligada à outra. É impossível você trabalhar exclusivamente com o ODS e não interferir os outros dentro da sua cadeia. Então, numa análise sistemática, você vai estar trabalhando com toda a proposta do Pacto Global, que são os 17 ODSs. Mesmo que você não tenha, meu Deus, eu não tenho alguma coisa específica na minha empresa, mas de alguma forma interligada, você está sendo propagador e a comunicação vai fazer com que essa rede se fortaleça. Perfeito, né? A Yara colocou, né? Além de servir de inspiração e modelo. E a gente precisa, né, de inspirações positivas e de modelo. Nesse momento, E a gente tem, né? Tem já grandes empresas que estão se inspirando, pequenas empresas também que estão se inventando, se reinventando, dando um jeito. O brasileiro, ele é muito otimista, ele é amoroso, né? Uma população que eu acho que e a gente pode dar né? É solidário, a gente pode ainda se reinventar e ficar muito melhor e virar ainda ser visto pelo mercado externo diferente. Exatamente, assim, eu acho que a gente tem que pensar em comunicar, em adotar as boas práticas. Eu acho que a gente pode agora até fazer um resumo aqui de tudo que a gente falou, porque realmente acho que daqui a pouco vai encerrar e Acho que vai dar mais uns 4 minutos. Vamos tentar bem sistematizar. Então, assim, o ODS 3, que é o ODS da saúde e do bem-estar, ele precisa ser ressignificado no sentido de que a gente tem mortes por um agente muito significativo, que é o Covid-19, né? O coronavírus, ele resultou em mais de 100 mil mortes no mundo hoje. Quanto a gente vai ter ainda? Então, ele é um elemento de preocupação. Limpeza, higiene, a mais no ambiente de trabalho, dentro das empresas, é um fator que a gente vai ter que considerar. Em relação aí nesse ponto... depois eu falo. Pode falar. Não, pode falar. Não, do DS8, a gente tem uma orientação do Ministério da Economia e Secretaria do Trabalho em relação às novas práticas para esse período de pandemia para as empresas que estão em atividade. Então, tem instituição de intervalo para higienização das mãos, maior frequência de higienização dos banheiros, trincos, maçanetas, pequenas janelas, ações, né?
janelas, coisa que tem muito contato com a mão, uma frequência maior, álcool gel disponível para as pessoas, álcool para espirrar e limpar no Pra momento que espirrar. está manuseando. Então, a gente já tem essas o Estado já está passando essas orientações para nós também, que vem Uhum. depois que a gente conversa dentro do ODS 8. Não está no ODS 8, mas hoje eu tenho ferramenta do Estado para me dar esse suporte. Claro. E também a ressignificação, então, do bem-estar, né? O bem-estar não, hoje, a partir de agora, não vai ser mais o mesmo. A gente tem uma revaloração em relação à liberdade, em relação ao que o colaborador espera dentro da empresa, não só relacionada ao ambiente de trabalho em si, mas ao que a empresa está proporcionando como bem-estar, como tranquilidade, segurança nos momentos de crise. E também acho que a gente pode também falar que o ODS 8 ele não é isolado, né? Eu acho que Não. ele tá relacionado com todos os outros de Os uma forma bem outros. Porque impactante nessa crise. todos estão trabalhando, né? A renda, né? Ele trata da renda. Então, a subsistência nossa depende de uma renda. Uhum. Então, ele tá diretamente ligado a todos. E ele trabalha muito na questão da dignidade do trabalho, né? Que o trabalho ele não é um ponto de sofrimento para o indivíduo. O trabalho, ele é um momento de entrega do indivíduo, entregar o tempo dele, que é a coisa mais valiosa que a gente tem na vida. É o nosso Uhum. tempo. Então, o que nós estamos fazendo com o nosso tempo? O que nós estamos entregando para a sociedade, para o nosso tempo? Então, ele vem ressignificar também o trabalho, trazer um sentido maior para o trabalho. E porque a gente vê as pessoas tão unidas nesse momento, né? Das empresas que não tá, antes estão dando valor para o seu trabalho, estão reconhecendo mais o porquê do O teu sair de trabalho, a casa, importância, né? o Uhum. servir, né? O servir, o ser. Então, esse significado do trabalho, eu acho que é muito legal, né? A gente falar nesse momento, Uhum. que acho que todos sentindo isso e externando esse movimento de querer entregar mais para a sociedade, o que eu posso fazer com o meu trabalho, e que todos têm o seu valor. Desde o do trabalhador que está recolhendo o lixo, que a gente tem que cuidar Claro, deles uhum. agora, de todos, Uhum. até o executivo que está com uma empresa com 30 mil empregados, que É. está coordenando e tomando Uhum. ações. Então, todo mundo tem seu valor dessa cadeia, dessa relação, e nós estamos ligados, somos todos um. E aí ele trabalha muito a questão da desigualdade, o DS8, né? A redução da desigualdade, é o papel dele. Uhum. E nesse momento a gente está, em relação à saúde, praticamente estamos todos iguais, estamos todos tratados da mesma maneira, também uma questão de Uhum. igualdade, e aflorou essa necessidade, que eu preciso do trabalhador mais humilde, com uma renda menor, que ele também mantenha a renda dele, assim como o outro, que tem maior, para manter o equilíbrio do mercado. Né? Então, Exatamente. e as ações que a gente tem do governo foi para dar subsídios para esses trabalhadores que têm uma renda menor, que vão ser os menos, pelas medidas econômicas, os menos impactados, que eu acho que vai ser um grande avanço para nós conseguir retomar com uma certa, um pouco mais de tranquilidade a retomada econômica, por conta dessas medidas que o governo trouxe para os trabalhadores de menor renda. Mas todos somos impactados, porque ganha mais, gasta mais, enfim. Claro. Uhum. Eu Então acho que acho a gente que pode encerrar antes que qual a desligue na nossa perspectiva de cara. vocês em voltarmos ao normal? O que é o normal? Eu acho que o normal não vai voltar mais. Eu acho que a gente vai ter que voltar diferente. Eu acho que a perspectiva ainda é mais um mês. Para essa coisa do fechamento das empresas, eu acho que ainda 100% abertas, eu acho que ainda é mais um mês. Mas é uma perspectiva pessoal, assim. O que eu vejo é cada mercado caminhando de um jeito, né? Cada setor. Então, vocês e a Associação Comercial para o Comércio, eu acredito que seja também por volta de um mês. E cada um estão vendo como que vão se espremer aos poucos voltando, né? De alguma maneira. Uhum. Estão aproveitando esse tempo para higienizar os locais, organizar para a volta, tomando as ações que vão ser necessárias na volta, né? Por isso que é bom a gente olhar que vai voltar, mas o que eu preciso fazer para voltar para conseguir já me antecipar nesse momento em E relação já a isso? começar a olhar para o voltar, né? Como que eu vou voltar? Eu acho que é o pensamento que tem que ficar. Como eu vou voltar? O que eu vou fazer de diferente? Porque vai ter que fazer alguma coisa de diferente. Exatamente. Mas é isso aí, gente. Temos um minuto exato.
todos os ODS são interligados e interdependentes. A Jaque, que é a nossa presidente da comissão do Pacto Global aqui da OAB Paraná, que é uma nossa Uma referência, né? inspiração, né? Foi Inspiração, uma grande que me mulher. apresentou ao pacto, que É, fez assim eu me ressignificar por todo o trabalho da comissão. Assim, eu sou muito grata por tudo que a comissão me trouxe, porque realmente mudou a minha perspectiva. igualmente, as tuas palavras uso as minhas para economizar tempo. É, que realmente fez. E é um fator de motivação, né? Hoje a gente fala tanta coisas desafiadoras, né? Que exige, e falar do pacto e olhar ele dentro da gestão dos negócios traz um alento aqui, uma esperança de um mundo melhor. Obrigada a todas pela presença. Temos 18 Obrigada, segundos, vamos gente. encerrando. Carmen, Tchau, obrigado tchau. também, sempre Obrigada, nos gente. apoiando. Muito bom. Tchau, até Tchau. mais.